Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para comentar com vocês realmente marcou época porque só a aparência dele já despertava a curiosidade nos leitores. Está aqui, olha, essa arma interessante, né? Esse visor ou localizador infravermelho. Ele saiu numa Eletrônica Total 19 de 1990. Naquela época nós não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje dos visores noturnos, né? Nós temos aí no site um artigo sobre visores noturnos que você pode acessar, né? E muita gente ficava muito curioso quando via as notícias do jornal de aparelhos que podiam enxergar no escuro, de miras eletrônicas, né? Então esse artigo, é óbvio, chamou a atenção. Evidentemente era um projeto experimental, não tinha aquela sensibilidade, né? Porque os sensores infravermelhos, naquela época, eles eram caros. Eles tinham mais a aplicação industrial, a aplicação profissional, e você não os encontrava no mercado com facilidade. No entanto, nós resolvemos improvisar porque nós queríamos um circuito de demonstração. E analisando os fototransistores e os fotodiodos comuns, a gente verificou que eles respondem à faixa do infravermelho. Então, se você apontar um fototransistor ou um fotodiodo para uma fonte de infravermelho, ele detecta. Não é como os sensores piroelétricos hoje, que são ultrassensíveis, que são usados em portas de shopping, portas de aeroporto, portas de lojas, né? Que detectam o calor do corpo, a emissão infravermelha. Eles eram mais simples, mas eram experimentais e bastante interessantes. Então nós indicávamos, né, a aplicação não profissional do aparelho, mas a aplicação em demonstrações, a aplicação experimental e didática. Tanto que nós fizemos a montagem em matriz de contato. E o circuito era bastante simples, né? Na realidade, ele até detectava outras fontes de radiação que estivessem dentro do espectro lá do transistor sensor. Ele tinha um fotodiodo como sensor, ligávamos a uma etapa de amplificação com 3 transistores que controlavam a frequência de um oscilador. Então, na ausência da radiação em cima do sensor, o oscilador ficava numa frequência muito baixa, ficava emitindo cliques. Mas no momento em que a gente apontava o sensor para uma fonte de radiação, inclusive infravermelha, imediatamente a frequência dele aumentava, a ponto de ele oscilar com um som audível. Então, com isso, a gente detectava as fontes de radiação infravermelha. É lógico que nós também demos a montagem em ponte de terminais, que era a nossa marca registrada na época, atendendo aqueles leitores que ainda não tinham muitos recursos de montagem, né? Muita gente ia na Santa Efigênia e precisava comprar os componentes e não esquecia de comprar uma ponte de terminais ou mais, que era para fazer os nossos projetos. Por quê? Soldava lá, montava, funcionava, o dia que não quisesse mais, desoldava e aproveitava os componentes. Hoje, a ponte de terminais ela foi totalmente substituída pela matriz de contato. Mas naquela época a gente estava ainda começando com a matriz de contato, que era cara. Então não eram muitos os que podiam ter. E nós demos também algo adicional, que é para você experimentar o seu localizador infravermelho. Nós demos um circuito que tinha um LED infravermelho que você podia justamente apontar para ele e fazer ver se seu aparelho apitava. Mostrar para os seus amigos, numa feira de ciências, que aquele LED estava emitindo radiação invisível, infravermelho, e que seu localizador apontado para ele detectava essa radiação. Então, por essa finalidade didática, experimental, como curiosidade, né? Muita gente às vezes até saía à noite para tentar detectar alguma fonte estranha de infravermelho, né? Certo? Como a gente vê até em filmes, né? Se você vai lá no Caça-Fantasmas, né? Eles têm lá o localizador infravermelho, né? E isso aí chamava a atenção, né? Pela série de filmes que naquela época já passava na TV e muita gente montou por causa disso. Gostou do nosso vídeo? Veja os links, deixe o seu like e aguarde o próximo.